Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 347, 1 Timóteo de 4 a 6. Bora lá? 1 Timóteo 4. O Espírito diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada. Eles proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem comidos com ação de graças pelos fiéis e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for comido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela intercessão. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido fielmente. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. Antes, exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem a promessa tanto para a vida presente quanto para a futura. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ensine essas coisas e dê instruções a respeito delas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para o ensino. Persevere neles, pois, agindo assim, você salvará tanto a você mesmo quanto aos que o ouvem. 1 Timóteo 5. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse o seu pai. Exorte os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas, se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr em prática a sua religião, cuidando da própria família e retribuindo o bem recebido dos seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe a esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplica. No entanto, a que vive para os prazeres está morta, mesmo estando viva. Dê-lhes estas ordens, para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido e seja bem conhecida por suas boas ações, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois, quando seus desejos sensuais superam a dedicação a Cristo, querem se casar. Assim, elas trazem condenação sobre si, por haverem rompido o seu compromisso prioritário. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa. Não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem a sua casa e não deem ao inimigo nenhum motivo para a maledicência. Algumas, pois, já se desviaram para seguir Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas na família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas
sejam auxiliadas. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: Não amordace o boi enquanto estiver debulhando o grão, e o trabalhador é digno do seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero, a não ser que seja apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos diante de todos, para que os demais também temam. Eu o exorto solenemente, diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a seguir estas instruções sem parcialidade e a não fazer nada por favoritismo. Não se precipite em impor as mãos em ninguém nem participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não beba somente água. Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são manifestas, e as que não o são não podem permanecer ocultas. 1 Timóteo 6. Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar os seus senhores dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem tratá-los com desrespeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servir-lhes ainda melhor, porque os que se beneficiam dos seus serviços são fiéis e amados. Ensine e encoraje essas coisas. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Tal pessoa mostra um interesse doentio por controvérsias e discussões inúteis, que resultam em inveja, desavença, calúnias, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a humildade. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu recomendo que guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Ordene aos ricos deste mundo que não sejam arrogantes nem ponham a esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê generosamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles entesourarão para si mesmos um bom fundamento para a era por vir, de modo que se envolvam com o que diz respeito à verdadeira vida. Timóteo, guarde o que foi confiado a você. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando-o, alguns se desviaram da fé. A graça seja com vocês. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia, ao fim de mais um livro.
como de costume aqui, eu vou colocar o resuminho, vai estar aparecendo no card aqui para cima para vocês, vai estar também aqui na descrição. Eu espero ver vocês aqui amanhã novamente e que Deus abençoe a cada um de vocês.